Fala também do Corinthians, que vai precisar pagar mais uma multa ao Flamengo por Hugo Souza, as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para falar sobre o Corinthians, que precisará de fato pagar a multa de R$ 500 mil ao Flamengo para utilizar o Hugo Souza no clássico desse domingo, partida válida como jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Existia a possibilidade de compra ou acerto da compra do Hugo até essa sexta-feira. O Corinthians não chegou a um consenso com o Flamengo e agora já está definido o pagamento dessa multa. O Timão vai ter 24 horas após a realização da partida para efetuar esse pagamento da multa. Se não o fizer, ele vai ficar impedido de comprar o jogador, pelo menos até resolver essa questão da multa. Terceira multa pela utilização do Hugo nos outros dois confrontos, um da Copa do Brasil e um do Campeonato Brasileiro. O Corinthians não poderia ter comprado o jogador porque o prazo para compra se iniciava em 10 de outubro. Acontece que no dia 10 de outubro o Corinthians comunicou ao Flamengo que exerceria a compra, que está combinada em parcelas em 4 parcelas a partir de janeiro do ano que vem, valor total de 4 milhões e 800 mil. O que pegou? O Flamengo não aceitou as garantias bancárias oferecidas pelo Corinthians. Dessa maneira, ou o Timão apresenta outras garantias bancárias ou vai precisar fazer o pagamento à vista do jogador. Essa discussão vai ser levada adiante um pouquinho mais para frente. O que eu posso contar para vocês é que o Hugo joga nesse domingo, mas mediante pagamento de 500 mil. Pergunta que eu quero deixar para vocês é: já pensou se o Hugo vira o grande responsável pela classificação do Corinthians, o barulho que vai ser feito em cima de toda essa história? Só para complementar, atualizações sobre a reunião que aconteceu nessa sexta-feira na Avenida Paulista, na sede da Caixa, entre o banco, a Gaviões da Fiel e o Corinthians. Eles assinaram o protocolo de intenções para a criação daquela vaquinha virtual. A tendência é que em novembro seja lançada uma conta que permita a corintianos de todo o Brasil e de todo o mundo doarem através de Pix. Você vai poder doar a quantia que quiser para quitação ou para tentativa de quitação do financiamento do estádio Alvinegro. A Neoquímica Arena hoje tem uma dívida com a Caixa de 710 milhões de reais e o pessoal da Gaviões entende que é possível arrecadar entre 500 e 700 milhões de reais num prazo de 6 meses. Importante contar que o Corinthians deixa bem claro que essa campanha é da Gaviões, embora o Timão prometa ajudar na divulgação e também existe a possibilidade de entrega de prêmios para torcedores corintianos que fizerem doações. Já a Gaviões assegura que vai lançar um fiscalizador que vai permitir ao corintiano saber em tempo real quanto já foi doado. Toda essa grana não vai nem para o Corinthians, nem para Gaviões, vai direto para uma conta na Caixa que vai abater essa dívida que o Corinthians tem pelo estádio. Você acredita nessa possibilidade? Vai dar certo? Use o espaço para comentário para deixar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. O Baltazar Lima pedindo novidades sobre o Corinthians. A principal novidade do Corinthians diz respeito a uma vaquinha. Você lembra, né? Aquela história da Gaviões prometendo uma vaquinha para arrecadar dinheiro. É legal a gente já debater essa história, né? Nessa sexta-feira, na sede da Caixa, na Avenida Paulista, o presidente do Corinthians, o Augusto Melo, representantes da Gaviões e o pessoal da Caixa assinaram um compromisso, uma carta de intenções. Deixa eu até pegar a expressão correta, porque aí a gente passa a informação certinha, né? É um protocolo de intenções com abertura da conta. Então, a Gaviões vinha trabalhando há bastante tempo para que o Corinthians tivesse ajuda de torcedores alvinegros que quisessem fazer doações. O objetivo é se aproximar dos 710 milhões de reais. E essa conta está muito perto de ser aberta. Só é importante dizer que a Caixa Econômica Federal vai criar uma conta sem vinculação com o Corinthians, sem vinculação com a Gaviões da Fiel. É uma conta específica para arrecadação de dinheiro para a quitação do estádio. Então você, como corintiano, assim que esse Pix for divulgado, você vai, se quiser, doa quanto quiser, e essa grana vai se juntando, tá? Arrecadou-se 50 milhões de reais, esses 50 milhões são repassados para amortizar, para reduzir, para quitar ou para diminuir essa dívida que hoje é de 710 milhões de reais. Não se arrecadou 100, 20, enfim, o valor que se arrecadou vai ser utilizado para quitação. Tem muito torcedor, eu confesso que desde o princípio via essa possibilidade com muito ceticismo. Eu não acreditava na chance de primeiro a vaquinha sair do ar e ir para o ar. Depois, eu não botava muita fé de que a arrecadação seria grande. O primeiro passo está praticamente concretizado. Ao que parece, deveremos de fato ter a criação de uma conta e os torcedores corintianos doando da maneira como quiserem.
Agora vem o segundo ponto. Quanto vai ser capaz de arrecadar? Hoje o Corinthians tem mais ou menos 30 milhões e 400 mil torcedores espalhados pelo mundo. Essa é a estimativa. Se cada um desses 30 milhões e 400 mil torcedores doassem, haveria necessidade que cada um doasse R$23 para que os 710 milhões de reais fossem quitados. Então, por exemplo, a minha esposa é corintiana. Ela está falando que vai doar. Ela precisaria doar R$23. Mas aí, se ela doasse 23, o outro não poderia falhar. Hein? E é assim que a conta funcionaria. Só para completar, dizendo que vai doar mais. Enfim. Então, essa é uma conta. Se metade dos corintianos doarem, em vez dos 23, haveria a necessidade dos 46 milhões de reais. Aí eu só queria destacar um outro número antes da gente partir para o próximo assunto. Bruno Vicari, meu companheiro dos tempos de ESPN, estava contando que desde que o Criança Esperança foi lançado, com divulgação nacional para todo o público brasileiro, e o Criança Esperança é divulgado pela Globo, foram arrecadados até hoje, desde o início, 460 milhões de reais, num valor pouco superior à metade dos 710 milhões que o Corinthians precisa. Eu só estou limpando aqui a câmera. Enfim, números para vocês tirarem as próprias conclusões. Se vocês quiserem participar dizendo se ajudariam ou se ajudarão, fiquem à vontade, tá bom? Mas é irônico, o Timão atrasou uma parcela ao Cuiabá pela compra do Ranieri, e o presidente deles toda hora fala. Agora o Galo atrasou uma parcela pela compra do Daverson e ele não fala nada. Por quê? A parcela atrasada do Daverson é mais recente, tá? Talvez isso ajude a explicar. E ele tenta receber a grana do Corinthians há mais tempo. Quero até acrescentar uma informação: o Corinthians fez uma proposta oficial para um reparcelamento da dívida do Ranieri junto ao Cuiabá, e o Cuiabá disse não. Assim como também o Atlético tentou mudar um acordo, só para vocês entenderem. O Daverson foi comprado por 4 milhões e meio de reais. E ficou combinado 2 parcelas nesse ano e as outras para os outros anos. Mas estava lá no contrato que qualquer atraso no pagamento de uma das parcelas obrigaria o Atlético a pagar todo o restante à vista. O Atlético atrasou uma das parcelas e pediu para o Cuiabá que aceitasse que a parcela de setembro fosse quitada até o fim de outubro. O pessoal do Cuiabá não aceitou, tá? Diego escreve: Nicola, para de chorar, nós vamos pagar o estádio. Não estamos falando de uma torcida qualquer, você vai engolir suas palavras e se engasgar com elas. Diegão, acho que você está um pouquinho nervoso demais. Eu não lembro de ter falado nada de forma ofensiva, só disse que quando surgiu essa especulação de vaquinha, eu achei que não fosse dar certo. Até porque as poucas experiências relacionadas à vaquinha no futebol brasileiro foram um fracasso. Vocês lembram que o Palmeiras contratou o Wesley com crowdfunding, que é o nome chique em inglês para vaquinha? Foi um grande fracasso. A verdade é que o Palmeiras depois ficou com uma dívida gigante, enfim. Sei que a questão envolve uma outra torcida e um tema muito mais importante do que um jogador, que é a construção, é o pagamento da tão sonhada casa corintiana, né? Mas vamos ver. Nicola, você não acha que o STJD foi sujo com o Corinthians? Bora explicar sobre as penas. Vocês lembram daquele Corinthians 2, Flamengo 1 na Neoquímica Arena? Jogo que aconteceu pelo Campeonato Brasileiro recentemente, em setembro. O STJD fez um julgamento hoje, inclusive absolveu o Caio Paulista da expulsão contra o Criciúma. Já em relação a Corinthians e Flamengo, com direito à briga generalizada, na oportunidade 4 foram expulsos: Alcaraz, Yuri Alberto, Kaká e o Emiliano Dias, que é auxiliar técnico do Ramon Dias. Hoje saíram as punições. Emiliano Dias, 1 jogo, já cumprido. Alcaraz, 4 jogos, vai ter de cumprir mais 3. Yuri Alberto, 2 jogos, precisa cumprir mais 1, e o Kaká pegou 2 jogos também. Corinthians e Flamengo ainda foram multados em R$8 mil. 5 mil pela briga e 3 mil pelo atraso no início da partida. O Fabinho Soldado pegou mais 15 dias de gancho, enquanto 2 gandulas pegaram 20 dias cada. O Paulo Vinícius está perguntando sobre o mercado do Timão. Eu até contei num vídeo de ontem à noite que o Maicon fica para a próxima temporada, tá? Pelo menos é essa a impressão, a sensação que o empresário dele tem, o Marcelo Vojnovic. Conversei com ele recentemente e o Marcelo falou: Nicola, a recuperação do Maicon vai demandar mais alguns dias. E a gente tem muita esperança de que o Shakhtar tope um empréstimo por mais um ano. O Corinthians já falou que quer contar com o atleta, enfim. Acho que essa história vai terminar de maneira positiva, tá? Sobre outros nomes, já havia falado, por exemplo, sobre o Davi Luiz, que é um alvo para o próximo ano. Primeiro superchat da noite, tomara que sejam vários. Hoje eu só gostaria de fazer alguns pedidos: like, superchat
e cadastros na Bet365, a patrocinadora oficial do programa do Nicola. Wesley escreve, não, ele vai pagar a luz, não é isso, ainda bem. Nicola, na sua opinião, quem passa, Timão ou Flamengo? Bom, vamos lá. Eu não sei o quanto dá para tirar de... o quanto os jogos de meio de semana de Campeonato Brasileiro vão ter impacto nos jogos do fim de semana. O caso mais drástico talvez seja o do Atlético e do Vasco, que jogaram na quarta-feira. O Atlético poupou todos os titulares e empatou com o Fortaleza fora de casa. O Vasco jogou com todos os titulares. O Atlético poupou todos os titulares. Jogou só com reservas e empatou fora. O Vasco jogou com todos os titulares. Ficou bem claro que, nesse momento, Coutinho e Payet juntos não dá para jogar. E o Vasco acabou tomando 3-0 do São Paulo. Depois a gente teve Corinthians com o time titular, força máxima, enfiando 5-2 no Atlético Paranaense, e o Flamengo poupando vários dos titulares, perdendo por 2-0 para o Flu. O Flamengo não perdia para o Fluminense há 8 clássicos, eram 4 empates e 4 derrotas. Então, assim, dá para dizer claramente que Corinthians e Atlético entram fortalecidos. O Corinthians e o Atlético entram fortalecidos pelos jogos do meio de semana. Eu não sei o quanto isso causa de impacto para as partidas de fim de semana. Mas só para não ficar em cima do muro, tá? Eu acho que o Atlético passa no sábado e eu acho que o Flamengo passa no domingo. Eu acho que os resultados do primeiro jogo vão ser dos primeiros jogos serão decisivos. Mas não quer dizer nada o meu palpite. Se você deixar o seu, ajuda bastante. A gente pode até fazer uma fezinha em cima desses 2 jogos um pouquinho mais tarde, tá? Aqui é Humberto Vascão, acha que o Corinthians vai amassar o Flamengo. Cara, eu tô muito preocupado com o Vasco, cara. O Vasco não tem conseguido jogar bem. O jogo contra o São Paulo foi horroroso, um time espaçado. A principal característica do Vasco é a imposição física, é um time muito dedicado. E contra o São Paulo foi uma negação. E aí tem uma outra marca meio preocupante. Desde que voltou do exterior, o Coutinho já fez 10 jogos e nenhuma vitória do Vasco com o Coutinho, que até vem melhorando de produção, tá? O Ícaro dos Santos, boa noite, Nicola, sou o seu fã, obrigado. A patrocinadora Spots da Sorte pode trazer mais algum jogador midiático para 2025? Não. Ícaro, vamos lá, o contrato de 3 anos previa 310 milhões de reais. Dos 310 milhões, 57 milhões para a contratação de um atleta. E o Corinthians poderia usar essa grana para adquirir os direitos econômicos desse atleta ou para pagar salário, tá? O Corinthians optou por contratar alguém desempregado e que ele ajustaria em relação a salários. É bem verdade que os 57 milhões da Esportes da Sorte não são suficientes para a quitação de todos os 2 anos do Memphis. Então o Corinthians paga 13 milhões e a Esportes da Sorte paga 57. É importante contar também que a Esportes da Sorte teve seu nome publicado na lista de casas de apostas com o aval do governo federal nessa quinta-feira, mas essa decisão ou esse ingresso da Esportes da Sorte na lista se deu graças a uma decisão na justiça. Não foi por livre e espontânea vontade do governo, até porque a Esportes da Sorte segue sem atender às exigências do governo federal. A diferença é que ela se acertou com a Lotérgia, a Loteria do Estado do Rio de Janeiro, e graças a uma decisão na justiça, a seu pedido, ela foi incluída. Então isso pode acabar caindo muito em breve, tá? O Wallace Matheus, Nicola, mas e o valor da Ipera-Pharma? Os name rights vão para onde? Pergunta muito importante, porque quando o Corinthians financia o seu estádio e vende os name rights para a Ipera-Pharma num acordo de 20 anos por 300 milhões de reais, o Corinthians condiciona parte desse pagamento, todo o dinheiro que ele arrecadaria com o name rights seria utilizado para a quitação do estádio. Se a vaquinha permitir que o Corinthians quite o estádio, a grana que vier da Ipera-Pharma vai ser utilizada pelo próprio Corinthians para outras coisas, tá? O Jailton Júnior, boa noite, Nicola. Pablo Mari já recebeu sondagens de times do Brasil? Ótima pergunta, me dá a oportunidade de falar sobre mais um tema. Vocês lembram do Pablo Mari, né? Zagueiro que formou ao lado do Rodrigo Caetano, uma das melhores duplas em ação no futebol brasileiro nos últimos tempos. Eles ganharam praticamente tudo juntos em 2019. Pablo Mari foi vendido por um caminhão de dinheiro para o Arsenal, um dos melhores negócios que o Flamengo já fez em sua história. Comprou baratinho do Deportivo La Coruña e vendeu por um caminhão de dinheiro. Ele, inclusive, bateu algumas metas depois que renderam mais grana. Mas na Inglaterra ele não prosperou. Acabou se mudando para a Udinese, onde também não foi bem, e tem contrato com o Monza, da Itália, até junho do ano que vem. Ou seja, a partir de janeiro, o Pablo Mari pode assinar um pré-contrato para voltar para o Brasil, para qualquer clube. Hoje, com 31 anos de idade. Confesso até que imaginava que ele tivesse um pouco mais de idade. Pablo Mari, que tem 9 partidas na atual temporada, todas como titular espanhol, já conhece o futebol brasileiro, poderia ser um nome interessante. Só é importante lembrar que até esse momento não sei de nenhuma sondagem ou negociação.
Rapaziada, então esse aí ficamos com o nosso giro de notícias do Corinthians, informações atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não tá perdendo nada. Chega deixando seu like, se inscreve também no canal, ativa o sininho de notificação, a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço aí no seu coração. Amanhã tem jogão, vamos acompanhar também o jogo de hoje para saber quem vai ser o finalista que vai enfrentar o Coringão na final. Tô achando que vai ser o Galo, hein? Será que o Vasco passa? Vamos para cima. Enfim, um grande abraço, tamo junto, é isso.